Olá, seja bem-vindo ao canal Cultura e Fé Católica. Eu sou Marcelo e nós estamos no nosso curso de catequese de adultos. Se você é catequista, se você está se preparando para a catequese, esse nosso curso é para você. Mesmo que você já tenha feito a sua catequese e ainda quer encontrar algumas outras respostas, ou até mesmo, enfim, saber um pouco mais sobre o conteúdo catequético, então acompanhe esta série que nós estamos desenvolvendo aqui no canal Cultura e Católica, Cultura e Fé Católica, que eu tenho certeza que irá te ajudar. Tá joia? Bom, foi feito já dois vídeos anterior a este. Ele vai estar aqui, eles vão estar na descrição deste vídeo. Existe uma introdução que foi feita, depois eu começo a falar sobre a história da criação. Então, nós estamos fazendo agora um percorrer, um caminho sobre a história da criação. Por que que isso é importante? Bom, basicamente, como eu mencionei anteriormente, muitas outras religiões também têm um contexto sagrado, tá, para eles, de como é que a natureza, a vida, o cosmos surgiu. Para nós católicos, para nós cristãos e até mesmo para os judeus, existe um princípio, tá? E esse princípio de todas as coisas, ele nasce, ou melhor, ele é narrado no livro do Gênesis. Na introdução que eu fiz lá do primeiro vídeo, eu já disse que não trata-se o nosso curso de de explicações profundas e teológicas de estudo bíblico, embora em algum momento irá ser tratado sobre alguma coisa de teologia e alguma coisa de estudo bíblico, tá? Mas esse não é o foco da nossa catequese. O foco realmente é catequético. Para nós, tudo o que foi criado, assim como nos ensina a Sagrada Escritura, assim como nos ensina a Igreja, tudo provém de Deus. Deus é o princípio de tudo. Não existia nada antes de Deus. Tudo parte a partir da vontade de Deus. Deus, ele criou tudo do nada. Não existia nenhuma outra matéria, não existia nada além do próprio Deus. Então, todas as coisas surgiram a partir da vontade de Deus, a partir do desejo de Deus de criar. Então, Deus, nós nos referimos a Deus Pai, como o Criador. E ao longo da nossa trajetória, nós vamos ver que Deus, ele é revelado em três pessoas distintas, como assim é a nossa fé: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas nós não vamos entrar nisso hoje, nós vamos continuar a falar sobre a criação. No último vídeo, nós vimos que Deus criou todas as coisas, criou o universo. A esta visão de mundo, céu, terra, mar, as profundezas daquilo que existe abaixo da terra, o universo, constelações, estrelas, etc., a esse conjunto dá-se o nome de cosmogonia. Tá? É um nome um pouco estranho, mas é cosmogonia. Seria a forma como se enxerga o universo. Tá? Vamos necessariamente trabalhar o contexto da própria palavra, mas é a forma como se vê o universo, se enxerga a realidade que se está presente ali e se observa dentro daquele contexto que principalmente é religioso. E eu reforço aqui novamente que as Sagradas Escrituras, em nenhum momento ela procura nos trazer respostas científicas. Ela nos traz uma proposta, ela nos traz uma visão religiosa. E é dentro desta visão religiosa que nós trabalhamos e exercitamos a nossa fé. Veja,
fé não é um princípio emocional e tampouco irracional. Quando nós estivermos lá na frente, um pouco mais, a gente vai falar um pouco melhor sobre a realidade da fé e o que vem a ser a fé. Mas já é importante nós entendermos que a fé, ela não é um substrato emocional, ela não é um componente emocional. E também ela não é algo baseado simplesmente em crer porque crer, tá? Claro, existem elementos da nossa fé que nós cremos sem termos provas palpáveis. Por exemplo, como que é o céu? Não tenho a mínima ideia de como é o céu. Essa busca por como é que é alguma coisa pertence ao mundo natural, ao mundo que nós estamos habituados, né? Então, como é o computador, como é o smartphone, como é uma árvore, como é uma montanha. Este como é, ele pertence principalmente a elementos materiais. Agora, quando nós estamos falando de elementos sobrenaturais, que não estão à mercê das observações, nós só podemos partir de algum tipo de dedução ou algo similar a isso, porque nós não temos uma resposta. Mas nós cremos porque nós temos elementos da fé, da razão e daquilo que foi revelado para que nós possamos acreditar, sim, que existe aquilo, um lugar que nós definimos ou chamamos de céu. Tá, tá joia? Bem, continuando então a nossa busca pelo conhecimento catequético, nós vimos que Deus ele criou o mundo em 6 dias e no sétimo ele descansou, criando o homem como o centro desta criação. O homem, né, e aqui, por favor, quando eu falo o homem, eu estou me referindo ao gênero humano, ou seja, o homem e a mulher. Né? A gente aprendeu lá no primário que quando se escreve homem com H maiúsculo, nós estamos nos referindo ao homem e à mulher. Daí nós temos a palavra humanidade. E é interessante porque nós vamos entender algumas coisas do significado, da etimologia de algumas palavras, como, por exemplo, da própria palavra homem. E aquilo que nós vimos nos trouxe, então, a percepção da criação de Deus, né? Deus separando as luzes das trevas, criando os luzeiros e chegando no homem. É como se um pai e uma mãe ele preparasse ali todo o ambiente, o quarto, o berço, né? Eu sou pai recente e é justamente isso. A gente prepara todo o ambiente, por mais bonito que nós deixássemos este ambiente, ele não teria significado algum se não houvesse o principal agente, o principal ator para estar inserido naquela realidade. Que no caso é o bebê. Você prepara o quarto, você prepara o berço, você prepara a cômoda, você prepara as roupas, você deixa tudo organizado, né? Algumas disposições de objetos e cores, etc., e fica bonito, mas não tem sentido se não houver o bebê. Da mesma forma, Deus criou toda a natureza, criou tudo aquilo que nós já sabemos que o criou, né? Os mares, a terra, etc., para receber o homem. O homem é a maior expressão de amor de Deus, né? É a obra-prima de Deus na sua criação, ok? Na sua criação. Então, o homem é a obra-prima da criação de Deus. O homem, ele é criado por Deus. Somos todos criaturas, certo? Então, Deus, ele cria, e aí nós temos a sequência do número 7. O número 7, ele representa, dentro da cultura hebraica, judaica,
perfeição. Então, tudo aquilo que tudo aquilo que é referenciado pelo número 7, traz ali uma carga de algo perfeito, completo, inteiro, tá? E agora eu digo para você que está me acompanhando que se você quer de fato aprender, exercite escrever. Pegue um caderno, coloque ali coisas que você considera importante para que você possa buscar, pesquisar, refletir, porque isso ajuda no seu aprendizado. Não fique só ouvindo o vídeo. Então, vamos começar a nossa catequese. Você já vai assistir o vídeo sobre a nossa catequese? Pegue o seu caderninho, pegue a Sagrada Escritura, deixe ali do lado, pause quando você considerar que for necessário, anote, principalmente quando for textos bíblicos, tá? Para que você possa estudar depois, para que você possa compreender melhor. E isso é uma forma uma forma boa de se estudar. Você reproduzir aquilo que você está aprendendo, e reproduzir manualmente mesmo, tá bom? Evita de ficar digitando, reproduza, escreva, tá? Então, 7 é a representação daquilo que é perfeito, a representação daquilo que está completo. Bom, eu vou utilizar hoje, nos nossos últimos vídeos, eu utilizei a Bíblia de Jerusalém. Hoje eu vou utilizar aqui a Bíblia das edições Ave Maria. Eu, na verdade, ia utilizar a Bíblia da CNBB, mas ela não está aqui comigo, tá? E não vou utilizar a Bíblia da Pastoral porque não é uma Bíblia muito coerente, tá bom? A Bíblia da Pastoral porque ela tem ali muita coisa descontextualizada e ela é enviesada ideologicamente. Então, evite de utilizar a Bíblia da Pastoral, tá? A minha diocese utiliza, mil perdões se algum dia um padre da minha diocese, ou mesmo meu bispo, ouvir isso, mas é verdade, tá? Então, utilize a Bíblia da Ave Maria, que também lá não é muito boa, mas a Bíblia da CNBB é uma Bíblia que tem uma tradução muito boa, tá joia? E não é cara, é uma Bíblia barata. Então, Bíblia tradução da CNBB. Realmente ela é muito boa, tem muitos padres recomendando, amigos meus que são, não digo biblistas, mas que têm uma maior formação, também recomendam a Bíblia da CNBB. Bom, eu vou ler aqui agora o capítulo 2 do livro do Gênesis. Então, abra aí, capítulo 2 do livro do Gênesis. Diz o seguinte: Assim foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque neste dia repousaria toda a obra da criação. Tal é a história da criação do céu e da terra. Veja, nós já estamos aqui no capítulo 2. No capítulo 2, já no versículo 1 até o 4, diz que Deus ele terminou a criação. Então, a criação foi terminada no sétimo dia. Deus descansou. É claro que Deus não descansa. E aqui vem um outro nome chamado antropopatia. Antropopatia. O que é antropopatia? Antropopatia é colocarmos uma sensibilidade humana em alguma coisa ou em alguém, tá? Então, por exemplo, a gente olha, às vezes a gente olha para um animal, né? E a gente olha, esse animal está com cara de triste, às vezes ele nem está triste. Então você coloca uma expressão humana em algo ou em alguém ou em alguma coisa. Então, Deus descansou, Deus não precisa descansar, tá? Veja, a descansar e consagrar o sétimo dia são coisas diferentes, tá bom?
essa consagração do sétimo dia nós vamos ver depois, principalmente quando nós estivermos falando sobre os 10 mandamentos, tá certo? Então veja, Deus terminou a criação. É isso que está dizendo aqui. Ok? No capítulo 2, já logo no início, nos primeiros versículos, está sendo dito que Deus terminou a criação. Mas logo em seguida, nós vemos o seguinte, já no capítulo 4, no capítulo 2, na continuação do versículo 4, diz o seguinte: no tempo em que o Senhor Deus fez o céu e a terra, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse. Ora, Deus criou. Se você olhar agora o capítulo 1, nós vamos ver sim que Deus criou as aves, os arbustos, que Deus criou inclusive o homem e a mulher. Então, aqui, o capítulo 2 em diante é uma segunda narração da criação. Estes textos, eles não são contínuos. Não faz parte da mesma escrita, são textos diferentes. Foram escritos, inclusive, tá, em períodos diferentes. Mas é claro que estão juntos, né? E vale aqui também sabermos o seguinte, que antes de tudo ter sido escrito, como nós temos hoje, ele era falado, ele era ensinado vocalmente, ensinado oralmente, tá? E em diferentes períodos. Então, o texto que nós estamos lendo agora, ele não é uma continuação, como que alguém que estaria escrevendo uma carta e de repente entra ou no mesmo ou em outro assunto, né? Uma escrita corrente. Aqui trata-se de uma outra escrita, fazendo referência à criação, como se Deus ainda não tivesse criado. Então, é um segundo momento, é uma segunda narração acerca da criação, tá? Então, olha só. Não havia nenhum homem que a cultivasse, mas subia da terra um vapor que a regava em toda a sua superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra. Ok? Então, Deus, ele pega o barro, né, e modela o homem. Veja que a partir daqui, nós temos uma coisa muito peculiar, muito interessante. Na primeira narração, Deus cria todas as coisas a partir da sua palavra, né? A partir da sua vontade. O homem, além da vontade de Deus, é criado pelas mãos de Deus, né? Deus, ele modela o homem a partir do barro. O que isso quer dizer? Quer dizer justamente este cuidado. Pense, por exemplo, em um artista, um artesão, alguém que pega ali a massa do barro ou de qualquer outro elemento a ser modelado e ele vai delineando todos os contornos daquilo que vai se tornar uma obra. Então, Deus, além do desejo, da vontade, do seu poder, ele cria o homem com aquele, né, com amor, assim como um artista cria a sua obra. E aqui a palavra homem vem da palavra humus, que é terra, tá? É o barro. Então, por isso que a palavra homem tem justamente este significado. É porque homem vem de humus, que significa terra. O homem veio da terra. Então, a palavra homem é terra, é derivação de uma mesma
de uma mesma palavra, certo? Então, olha só agora outra coisa importante, certo? Então, Deus, ele modela o homem, né? Faz o homem do barro e inspira-lhe, né? Deus sopra-lhe nas narinas um sopro de vida. Deus, ele sopra no homem um sopro de vida. Na Sagrada Escritura diz que é o nariz. Deus soprou pelo nariz do homem. Mas a palavra, o nefesh no hebraico não é nariz. Nefesh seria essa região, né? Aqui, mais ou menos, nefesh. Deus sopra o homem de vida. Veja que nenhuma outra criatura recebe o mesmo sopro. Só na criatura, no gênero humano, só no homem, H maiúsculo, é que recebe esse sopro de Deus. Aqui, então, nós percebemos que o homem, ele é perfeitamente distinto de toda a criação. O homem está no topo da criação. O homem é aquele que vai reger a criação. A criação é submissa ao homem, a gente encontra isso na própria narração das Sagradas Escrituras. Porque o homem, ele é a obra-prima de Deus. Toda a criação foi criada para que recebesse o homem, ok? E esse sopro de vida, inclusive, representa também a imortalidade. Nós temos um sopro imortal. O homem, ele não nasceu para a morte, o homem nasceu para a vida eterna. O homem, ele não é eterno, o homem, ele é imortal porque ele tem uma alma imortal. O homem, ele não nasceu para a morte. Né? Este sopro de vida que entra no gênero humano é para a imortalidade, para viver a eternidade em Deus. Certo? Continuando, então. Agora eu vou pular, tá bom? E vou lá para o versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis. O Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Vou-lhe dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves do céu, ele o havia de chamar. Deus está colocando, então, ali à disposição do homem todas as criaturas para que o homem o desse o nome, tá? Então, o homem, ele colocou nome em todas as criaturas. Era isso que eu estava falando anteriormente, né? Quando você tem algo, quando aquilo é seu, você dá um nome. Esse dar o nome é um sentido de autoridade sobre aquilo. Entende? Então, veja, você está dando nome ao seu pet, aí ao seu cãozinho. Você tem autoridade sobre esse seu pet, certo? Você dá-lhe um nome. A mesma coisa ao seu filho, à sua filha. Você deu um filho, você tem autoridade. Atribuir o nome diz, então, respeito à atribuição da autoridade sobre algo, sobre alguém. Veja, não confunda autoridade com autoritarismo, tampouco como uma espécie aí de ditadura. Porque aquele que tem autoridade, na mesma medida que ele tem autoridade, ele tem o dever de cuidar. Compreende? Na medida que se tem autoridade, tem-se o dever de servir, de cuidar. E era assim, é só nós lermos aqui o contexto do Gênesis que é bem dito isso. Continuando então, agora,
lá no versículo 21 do mesmo capítulo. Então, o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono. E enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher. Eis agora aqui, disse o homem. Perdão, vou voltar. Tinha tomado o homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou para junto do homem. Então, juntou o homem à mulher. Eis agora aqui, disse o homem, o osso dos meus ossos e carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher. E já não são mais uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam, tá? Então o homem e a mulher tornam-se uma única carne a partir desta união. Bom, como é que Adão foi criado? Adão ele foi criado do barro. Deus modela o homem, né? Deus cria o homem. A mulher, como que a mulher foi criada? A partir da costela do homem, tá? O que que isso representa para nós? O que o texto quer dizer? O que é a costela do homem? Na cultura judaica, na cultura hebraica, os órgãos vitais, né, não que não seja hoje, mas ele tinha uma simbologia muito mais imponente do que nós temos hoje. Mas todas as emoções, todas as aspirações, né, elas estão centradas nas entranhas. Nós vamos ler muito isso na Sagrada Escritura. As entranhas, os rins. Ora, o que a costela o que a costela faz? É justamente proteger, cuidar daquilo que é mais precioso para o homem. Então, a mulher, ela é uma parte significativa do homem. A mulher, ela é aquela que está dentro daquilo que sustenta também o homem. Veja, o homem não é mais do que a mulher não é mais do que o homem. Ambos possuem a mesma dignidade e a mesma natureza. Embora o homem tenha, sim, um dever para com a sua esposa, para com a sua mulher, Isha. Né? A palavra mulher no hebraico, Isha. E não é uma palavra desmerecida, é uma palavra, é um dizer com dignidade, né? Ela é minha mulher, tá? E não é de um modo pejorativo, muito pelo contrário, é um modo nobre de referenciar aquela pessoa que está ao seu lado, Isha, mulher, tá? Então veja, a mulher aqui, né, a costela representa uma parte significativa, importante, pertence ao lado que mais representa o sustento de um homem. Né? A costela, inclusive, está anexa, né, à coluna que dá sustento e firmeza ao esqueleto. Compreende? Bem, nós estamos chegando aqui a 30 minutos da nossa catequese. Eu não quero ultrapassar muito esse tempo, mas eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários algumas sugestões, algumas dúvidas. Inclusive, se você conhece alguma coisa a respeito disso, compartilhe também, porque isso é muito importante. A nossa troca de experiência aqui nesse nosso curso de catequese, com certeza vai ser muito mais rica.
tá certo? E se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu joinha, porque isso é muito importante. Compartilhe essa catequese com outras pessoas para que também possa catequizar algumas outras pessoas que desejam conhecer a fé católica. Um grande abraço, até mais e fiquem com Deus. Tchau, tchau.